E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cirurgia ambulatorial, se é possível. E, sendo bem breve e bem simples, minha resposta é essa. É sim. E por que sim? Eu vou mostrar para vocês agora o porquê isso acontece e por que podemos sim dar alta em 24 horas aos nossos pacientes. Quando a gente começa a fazer algo diferente, algo do que não é feito normalmente, você começa algumas pessoas te olhar de forma diferente, te achar que era um louco, que você está inventando. E quando você fala, vou dar alta em 24 horas, você é um maluco, que é isso? Não pode fazer isso com os pacientes. E muitas vezes as coisas acontecem, você tem que pensar fora da caixinha. Você tem que sair daquela zona sua de conforto. Eu dou alta em paciente meu com 3 dias. Antes disso, eu não dou alta. E não, sem nenhum motivo para justificar. Então, a gente tem que procurar sair dessa zona de conforto, daquela nossa caixinha. E muitas vezes, então, a gente está lá, uma pessoa faz, você faz igual, pensa, faz a mesma coisa, e todo mundo começa a repetir aquela mesma ação, aquele mesmo ato. Então, muitas vezes, tem que parar um pouquinho, analisar seus dados, ver seus pacientes e tomar uma atitude diferente. Então, você vai ter aquela mesma dificuldade? Não, vamos pensar um pouquinho. Então, tem outras formas de ser feito. Então, com menos esforço, eu posso, sim, tomar as minhas condutas e os meus caminhos. E outras pessoas seguirem os nossos passos. Então, muitas vezes, é meio insano a gente pensar que fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, se você quer um resultado diferente, você tem que procurar fazer algo diferente. Então, o Vitinho apresentou muito bem o ERAS aqui, então ele mostrou que realmente são condutas multimodais, baseadas em evidências, onde tem uma recuperação pós-operatória, um emprego de melhores práticas perioperatórias para você ter um melhor resultado. Então, tem as condutas perioperatórias, então, suporte nacional, abolição do preparo de colo, as intraoperatórias no ato cirúrgicos, diminuir a infusão de fluidos, evitar sondas e drenos, os bloqueios anestésicos, e o pós-operatório, que é uma reabilitação precoce, deambulação precoce desse paciente. Então, são medidas que você faz para você melhorar a recuperação do seu paciente. Então, por que uma alta precoce? Você vai reduzir a morbidade, vai reduzir o tempo de paciente no hospital, o tempo de o paciente estar acamado. Então, razões econômicas, sua cirurgia, teoricamente, vai ficar muito mais barata. Tá? E sempre lembrar, o paciente é ambulatorial, não é a cirurgia ambulatorial. Tá? Então, o paciente que você vai transformar ele em procedimento ambulatorial. Então, por que fazer uma colectomia ambulatorial? Então, tudo depende de como você vê. Então, você pode ver vários números, então depende do que você consegue enxergar, qual é a sua visão quando você realiza o procedimento. Então, quais são as chaves, quais são os pontos chaves para que você consiga um bom resultado? Tá? Primeiro, a cirurgia tem que ser perfeita. Eu posso terminar minha cirurgia e tenho que terminar minha cirurgia satisfeito que eu fiz uma boa cirurgia. Tá? O paciente no pós-operatório tem que estar sem dor. Ele não pode estar um paciente com muita dor, que demanda muita analgesia. Tá? Ele tem que estar em uma consciência perfeita, tem que estar bem lúcido, bem orientado, consciente. Tá? Ele tem que ter todo esse conhecimento, sem vômitos, que é um dos protocolos do ERAS, então tem uma boa recuperação. Uma mobilização livre, ele tem que poder andar para um lado e para o outro, não ser independente dessa mobilização. E sempre a família e o paciente concordam assim em ter uma alta precoce. Como eu faço? De rotina, então, nos pacientes, a gente introduz uma dieta, a gente faz a cirurgia, acabou a cirurgia, então a gente preconiza a introdução da dieta precoce. Ele tem uma dieta líquida completa em 4 horas após a alta do centro cirúrgico, então já é liberada uma dieta líquida completa. Tá? É mantido uma analgesia e procinético sistemático para esse paciente no pós-operatório. Orientada a equipe de fisioterapia a ir no quarto do paciente 2 a 3 horas e retirar ele da cama, estimular ele a mobilizar do leito. Tá? Nós reavaliamos o paciente em 12 horas. Quando tem uma boa aceitação da dieta, nós evoluímos para uma dieta semilíquida, para em 24 horas a gente voltar e avaliar a alta para a casa desse paciente. Na nossa experiência, então, fizemos o primeiro levantamento em fevereiro de 2015 a junho de 2018, onde temos 202 pacientes incluídos nesse protocolo. Desses pacientes, a maioria eram do sexo feminino. O perfil desse paciente, o IMC médio era de 25,65. A idade desses pacientes, a média era de 57 anos. Tinha paciente de 25 anos, como tinha pacientes também de 91 anos. Tá? O tempo cirúrgico médio era de 82 minutos. E asa 1 e asa 2 era o perfil de quase todos os pacientes, era ser asa 1 e ser asa 2. Das cirurgias que nós realizamos, a neoplasia era a cirurgia mais comum. 61% dos pacientes tinham tumor. 39% eram doenças não neoplásicas. E a cirurgia mais realizada foi a colectomia direita, mas se juntamos o sigmoide e o reto, daria o maior número de pacientes.
Dessas cirurgias, então, a retinoectomia, quando abrange o colo, o reto e o sigmoide, foi correspondente a 61% dos nossos pacientes operados. Tem risco? Tá. Tudo que a gente faz diferente tem seu risco. E esse risco tem que ser calculado. Você tem que medir e você tem que estar preparado para resolver esse risco. Tá? Quando vai na literatura, a gente busca algum trabalho, e esse é um trabalho do Cornell Delay que ele apresentou, onde ele avaliou os pacientes que tinham alta em 1 a 2 dias, os pacientes que tinham 3 dias e 4 dias. E ele viu que, realmente, os pacientes que tinham alta precoce eram os pacientes que tinham menos complicações, realmente. Tá? Os pacientes que tinham alta mais tardia são os pacientes que apresentam o maior número de complicações. Dessas complicações, chega a 28% dos pacientes têm algum tipo de complicação. Nem todas as complicações são complicações graves. Tá? A mais comum sempre é a diarreia, a náusea, vômito, dor, as complicações mais comuns de pós-operatório. Então, náusea e vômito é uma coisa que impede o paciente de ter alta, então impede que ele tenha uma boa aceitação da sua dieta. E quando vai para a nossa experiência, nós podemos observar que daqueles 202 pacientes, 7,9% deles retornaram à emergência. Tá? Desses pacientes, 7,4% dos pacientes precisaram de algum reinternamento. Os motivos do reinternamento eram fístula, gastroparesia, uma fístula retrovaginal, uma hérnia interna e uma celulite de parede abdominal eram os motivos desse reinternamento. Quando o paciente reinternava, geralmente esse reinternamento ocorria, em média, no 7º DPO, não era tão precoce. Alguns aconteciam até no 3º DPO, mas a maioria, a média era no 7º DPO, que era a taxa, o tempo de reinternamento. E o tempo que ele ficava internado variava a média era de 5,6 dias internado no hospital. Então, de conclusão, a alta em 24 horas é possível e é segura quando você toma algumas medidas. Tá? A cirurgia ambulatória é um braço do ERAS, então faz parte do protocolo ERAS, você tomar aquelas medidas operatória e pós-operatória. A equipe tem que estar preparada e treinada, então você tem que ter toda uma assistência. Os pacientes têm que ter condições que está em centro especializado, que ele tenha acesso fácil ao seu médico, que você possa conseguir, se precisar reinternar, você tem como reinternar esse paciente. Tá? A equipe que tem experiência em cirurgia digestiva e sempre o paciente seguir uma orientação pré-operatória. Então, todo paciente é orientado antes de fazer a cirurgia. Tá? Então, tem que estar explicado todo o passo a passo antes da cirurgia, como vai proceder, como vai ser a evolução da dieta, como vai ser a mobilização, tudo isso é explicado previamente ao paciente e aos familiares. Tá? Então, muitas vezes, quando você está no caminho, você tem que escolher algum percurso a ser corrido. São vários caminhos a ser percorrido, você tem que escolher algum desses para seguir. Algumas vezes, esses caminhos é bem mais difícil, caminhos mais complicados. Tá? Mas caminhos difíceis, geralmente, levam a destinos bem mais maravilhosos. Então, é isso que a gente busca hoje em dia. Muito obrigado.